Mais uma entrevista aqui diretamente do estúdio da Mundo Logística na Intermodal. E agora eu e o Nuno Figueiredo, a gente conversa com o Marcos Voller, que é VP da Login Logística. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, primeiramente eu queria saber de você, por que uma empresa como a Login precisa estar em um evento como a Intermodal? A Intermodal é uma feira do setor. Acho que essa deve ser talvez a minha 15ª, 16ª Intermodal. Desde o começo da minha carreira, que eu participo da minha carreira comercial, que eu participo da Intermodal de uma forma ou de outra, e não estar aqui, na verdade, não estar aqui é que é esquisito. O normal é estar aqui, não estar aqui, o cliente começa a pensar, nossa, mas os caras será que estão falindo? Será que eles não têm dinheiro e por isso que não estão lá? Então é muito mais uma questão da presença institucional da empresa aqui. É um momento em que vários dos nossos clientes e fornecedores participam também da feira, seja como expositores ou para frequentar e encontrar as pessoas ao mesmo tempo. Então se fecha pouco o negócio de verdade, mas se abre muita porta. Então tá aqui é importante para abrir essa porta e não deixar o negócio parar. É mais nesse sentido. E como está o mercado? Quais são as perspectivas da Login? Nuno, você sabe, a gente está passando por uma transformação grande, né, da Login. A empresa tem mais ou menos 2 anos que foi parcialmente adquirida pela MSC. E desde então a gente colocou um ritmo de crescimento bem mais forte. Trouxemos mais navios. Estamos agora trazendo o 4º navio para Manaus. A gente já fala sozinho. A gente sempre operou para Manaus, que é a principal rota da cabotagem é Manaus, né? A gente sempre operou em VSA, ou seja, dividindo o navio com alguém. Dessa vez a gente vai estar 100% sozinho, com todo o espaço para a gente. Botamos os maiores navios da nossa frota nessa rota. Então, a perspectiva é continuar crescendo. No ano passado, a gente cresceu, se não me engano, em torno de 24%, 25% em volume, tanto na cabotagem como no feeder, como no Mercosul. Somando tudo, a gente cresceu bastante. Para esse ano, a gente espera crescer, talvez não tanto assim, porque eu acho que não vai ser um ano que a própria cabotagem vai crescer tanto, mas a gente espera crescer 2 dígitos mais uma vez. Então, a perspectiva é continuar crescendo. Mas um mercado mais difícil, uma economia que não está exatamente forte. A gente sabe, muito antes das questões do Trump e das tarifas, o Brasil já não vinha crescendo de forma forte, isso afeta muito a cabotagem. Mas mesmo assim, mesmo com a economia ainda claudicando, ou ainda meio caminhando de lado, a cabotagem sempre cresce 2%, 3% ao ano, mesmo com a economia andando de lado. Então a gente espera crescer um pouco acima do mercado, mas continuar crescendo. Algum produto, algum segmento específico, alguma indústria que vocês pretendem focar? O principal produto, o principal crescimento, como eu falei, está focado na Praça de Manaus. Para ser uma ideia, 2 anos e meio atrás, a Login tinha 450 TEUs de espaço por semana para Manaus, a gente agora está com 3 mil. Então, nesses 2 anos e meio, a gente multiplicou quase 8 vezes nossa capacidade, a gente trouxe mais pessoas, a gente aumentou o time lá, a gente comprou caminhão. A Tecmar está ampliando, a Tecmar é a nossa empresa de transporte rodoviário, vocês sabem tão bem quanto eu. A Tecmar comprou mais caminhão, comprou mais plataforma lá em Manaus. A gente tem outros planos de expansão por lá também. Então, nossa principal plataforma de crescimento está para lá. Junto com isso, a gente não está olhando uma indústria especificamente, mas sim áreas geográficas onde a gente via que a nossa atuação não estava tão forte. Então, a gente está aumentando a nossa cobertura comercial e, em conjunto com a própria Tecmar, a gente está ampliando operações conjuntas, né? Porque a cabotagem não vive sem caminhão. Então, a gente está trabalhando muito no porta a porta, no fracionado via cabotagem, usando a Tecmar nas pontas. A Tecmar tem quase 20 centros de distribuição ao redor do Brasil. Então, a gente está... Acho que um grande ponto de crescimento, uma alavanca boa, é justamente na junção do puro rodoviário com a cabotagem fazendo a longa distância. Então, ali, provavelmente, a gente está enxergando uma plataforma de crescimento importante para o mercado. E por que é importante que uma empresa como a Login tenha essa visão tão macro, né, que olhe para um país como o Brasil, que é um país muito grande, olhar para essas regiões e tentar fortalecer nessas diferentes regiões? Por que é importante que uma empresa como a Login tenha uma visão como essa? Cara, assim, o negócio da cabotagem, ele é continental, né? Cabotagem não faz sentido num país pequeno, porque onde as distâncias rodoviárias são pequenas. Cabotagem faz sentido num país de uma costa muito grande, como é o caso do Brasil. A gente vai até a Argentina, a gente opera então da Argentina até Manaus, mas a operação só faz sentido quando você consegue operar a costa inteira.
que eu quero dizer com isso? Um container que ele desembarca em Buenos Aires, descarrega em Santos, depois de Santos ele embarca outro container, a gente embarca outro container que descarrega em Pecém, e de Pecém a gente embarca um outro container que vai para Manaus. Desculpa. Então, às vezes, o mesmo espaço no navio, a gente ocupa 3 vezes. Uhum. Essa conta não fecha. Se a gente não olha o Brasil de uma forma conectada, mas ao mesmo tempo de uma forma estanque de cada região. O que é o forte de cada região? Como que eu entendo melhor um mercado específico para fazer ele se complementar, ou para complementar ele com o que eu tenho para oferecer de logística. Então, ao mesmo tempo que a gente olha o Brasil inteiro como ou a América do Sul, a costa leste da América do Sul como um grande continente, a gente precisa entender cada localidade para entender o que entra e o que sai dali para otimizar tanto o uso do nosso navio como o uso do nosso container e o uso do nosso caminhão e dos armazéns. Então, é indissociável. Você precisa olhar, a gente precisa olhar de forma integrada. É por aí. Você diria que esse é de fato o olhar que a Login tem para o futuro? De fazer isso dessa forma cada vez mais integrada e entregando cada vez mais valor? Sem dúvida. Não só na logística em terra, é importante também olhar a logística em água, terminais portuários, por exemplo. A gente tem um terminal com a TVV, só que agora, fazendo parte do grupo MSC, a gente consegue integrar um pouco mais com os demais terminais. A MSC tem a Portonave Navegante, tem o Exogan na Argentina, agora com a Wilson Sons, que é Salvador e Rio Grande, e o BTP em Santos. Então, não adianta a gente olhar só o navio isoladamente, olhar só o caminhão isoladamente, olhar só um pedaço. Precisa entender o negócio inteiro. A hora que a gente consegue botar a cadeia inteira de forma verticalizada para trabalhar junto, é quando a gente consegue ter melhor nível de serviço, melhor nível de preço, né, de custo para oferecer para o mercado, mas principalmente nível de serviço. Acho que esse é o ponto principal, é ter a cadeia inteira sob sua gestão para ter um nível de serviço mais alto. Maravilha. Que é um pouco do que vocês estão fazendo na Signa. Na Signa não, desculpa, na INS. De botar todo mundo ao lado e fazer um grande sistemão. Sim, criar um ecossistema, na verdade. Isso aí. E com esse conjunto de empresas, vocês pretendem diversificar para clientes que hoje não operam a cabotagem? Você vê novos entrantes para o modal de cabotagem? Olha, a gente vê novos entrantes no sentido de mais clientes usando a cabotagem. Isso. Sim, sem dúvida. Porque você vê, é interessante o seguinte, o TVV, que é o terminal de Vila Velha, terminal de Vitória, tá? Vitória não é um porto tão significativo para cabotagem, ou não era. E, de repente, passou a ser. Porque os clientes daquele segmento, que a gente começou a ter contato, que faziam business com o terminal de Vitória, a gente começou a conhecer um pouco melhor, porque está dentro de casa. E começou a desenvolver novas cargas, por exemplo, tem um volume grande de Manaus para Vitória, que não existia até ano e meio atrás, e que a gente foi desenvolvendo, ou não existia no marítimo, existia em outros modais. E a gente foi trazendo, então, conforme a gente vai conhecendo e ampliando a penetração dentro dos clientes, eles vão entendendo o que a gente tem para oferecer para eles. Então, assim, é um upselling, cross-selling, chame como for. Mas quanto mais a gente se integra dentro de um cliente, seja no longo curso, na importação ou na cabotagem, mais a gente conhece a cadeia logística dele e mais a gente consegue ampliar a quantidade de serviço ou produto que a gente oferece para esse cliente. O que você menciona de carga fracionada é algo que não é comum para cabotagem, né? Acho que vocês estão com uma frente bem pioneira nesse... Você sabe que não é comum, mas deveria ser. Porque, pensa o seguinte, cara, quanto caminhão grande, aqueles, às vezes, bitrem, tem subindo a costa todo dia? Cara, pensa se esses ativos estivessem sendo melhor utilizados nas pontas e os navios fazendo essa artéria, né? Eu chamo isso de artéria. São as grandes artérias que ligam o Brasil. Né? Um navio saindo de Santos para Suape, sei lá, 3 vezes por semana, tira... Quantos caminhões tira da estrada? Então, o grande ponto do fracionado é que a gente já associa muito o fracionado ao e-commerce. E não é só e-commerce, tem fracionado também B2B. Esse pode aguentar 3 dias a mais de transit time. O e-commerce você compra, você quer na tua casa amanhã. Sim. Esse não vai sair nunca do aéreo ou do rodoviário. Isso não tem como. Mas o B2B, a transferência de caixas, essa pode aguentar 2, 3 dias a mais de transit time ou de lead time. E essa carga é uma carga típica que a gente pode cabotar, né? Transformar do puro rodoviário para cabotagem. Então, sim, é um mercado que tem um potencial gigante. Acho que ainda é pouco explorado. E a gente está explorando cada vez mais.
A gente teve meses do ano passado onde a gente fez 300 containers de carga consolidada junto com a Tecmar. Agora deu uma caída, porque é normal, a sazonalidade, mas por 300 containers por mês, são 300 caminhões que a gente deixou de botar na rua e usou esses caminhões em outros trechos mais curtos, onde ele dá mais produtividade e ganha mais dinheiro. Então é bom para todo mundo, mas principalmente é bom para a economia e para o ambiente também, né? Sem dúvida, a gente está ouvindo agora falar no mercado e falta de caminhoneiro. Acho que vocês ajudam nesse aspecto, né? Vocês fazem o trecho longo e deixam o caminhoneiro ficar mais perto de casa, que é um dos entraves a novos caminhoneiros entrarem. É uma questão social. Esse é um assunto até engraçado, porque assim, tem um chavão, né? Não sei, um tabu, que o caminhoneiro gosta de fazer as viagens longas quando tem uma família em cada região do Brasil. Vai dar uma piada no setor. Mas se a gente parar pra pensar, o que a gente faz é deixar o cara dormir em casa todo dia. Ele sai de manhã, ele trabalha as 8 horas dele, cumpre a jornada dele, no final do dia ele está em casa de volta, mas o caminhão dele agora está sendo dirigido por outro motorista. A gente consegue fazer o caminhão girar, dar mais produtividade e o motorista ter uma vida melhor perto da família. É um lado social da cabotagem que é muito pouco explorado, muito pouco falado, mas é a pura verdade. É isso, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui com a gente no estúdio. Obrigado. Desejo muito sucesso para vocês aí na feira. Obrigado também ao Nuno aqui pela condução comigo. E pessoal, continuem atentos na Mundo Logística para conferir tudo que é novidade no setor e aqui na Intermodal também. Até mais!